Olá! Hoje a gente vai fundo em um tema fascinante, o manual de operações que todo ser humano deveria ter recebido ao nascer, mas não recebeu. Vamos falar sobre a engenharia por trás do nosso comportamento. Pensa só, essa analogia é o ponto de partida perfeito. A condição humana é basicamente essa. A gente tem em mãos uma máquina superpoderosa, o nosso corpo e mente, mas operamos no escuro. Somos governados por programas automáticos, sabe? Medo, ansiedade, raiva. É como um código antigo que fica rodando em segundo plano, drenando a nossa energia e muitas vezes fazendo o sistema todo travar. E aqui, tem um ponto muito importante. O que a gente vai discutir não é sobre inspiração de momento, aquela motivação que passa rápido. Existe o sentido da vida, que é o destino, o seu porquê, mas o que vamos explorar é o segredo da vida, que é o como, é a mecânica, são as ferramentas que fazem a coisa toda funcionar. Vamos dar uma olhada na arquitetura desse sistema. Ok, vamos mergulhar nisso, porque é aqui que o negócio fica interessante de verdade. A ciência, especialmente a união da psicologia com a computação, nos deu um modelo incrível para a gente se entender. É como se a gente saísse do campo do mistério e entrasse de fato na sala de máquinas. A ideia é simples e ao mesmo tempo genial. O corpo é a parte física, o hardware. A mente é o software, os programas que rodam nesse hardware. E o mais importante, um depende totalmente do outro. Se o hardware está com defeito, tipo um corpo doente ou cansado, o melhor software do mundo vai rodar lento. E o contrário também. Um software cheio de vírus com pensamentos negativos pode superaquecer e até danificar o hardware. E aqui vem uma grande virada de chave. Medo, vergonha, alegria, essas emoções não são você. Elas são programas tipo serviços rodando em segundo plano no celular, instalados no nosso sistema para garantir a sobrevivência. O problema é que a maioria das pessoas vive a vida inteira no modo usuário, só reagindo a esses programas. O grande objetivo é aprender a acessar o modo administrador. E como a gente acessa esse sistema? Existem três caminhos principais, três vetores que controlam tudo. A fisiologia, que é a química do nosso corpo, os condicionamentos, que são os programas que a nossa história de vida instalou na gente, e por fim a linguagem, a linguagem é a nossa principal ferramenta de programação. Certo. Agora que a gente já entendeu a arquitetura básica, fica a pergunta: por que essa máquina, que é tão sofisticada, gera tanto conflito e tanto sofrimento? A resposta está em alguns bugs de fábrica, alguns conflitos de design do nosso sistema. A neurociência explica muito da nossa famosa força de vontade que às vezes falha. E não é uma falha de caráter, é um projeto. O nosso cérebro tem o sistema quente, que é rápido, instintivo e funciona no modo de economia de energia. E tem o sistema frio, que é a nossa parte lógica, consciente, só que ele gasta uma bateria danada. Então aquela batalha diária entre o que a gente sabe que tem que fazer e o que a gente realmente faz é, no fundo, uma disputa biológica por energia. E não para por aí, não. O nosso sistema operacional tem outros bugs bem conhecidos. A gente se contamina com as emoções do ambiente, como se fosse um vírus de rede, a gente sente coisas completamente opostas ao mesmo tempo, o que gera um caos interno e talvez o mais comum de todos. A gente confunde aquilo que é agradável agora, no momento, com o que é realmente bom pra gente no longo prazo. Ok, já entendemos o problema. O hardware tem suas limitações, o software está cheio de conflitos. Então, qual é a solução? Qual é a ferramenta que a gente pode usar para começar a reescrever esses programas? E essa ideia é simplesmente brilhante para ilustrar o poder que a gente tem. Muitas vezes não dá para mudar os fatos, as cenas brutas da nossa vida, mas a linguagem nos dá o poder de editar essas cenas, de mudar a trilha sonora, a narração, a ordem dos fatos. A gente pode pegar uma tragédia e transformar numa história de superação. Olha só este exemplo. O fato é exatamente o mesmo, uma cicatriz no rosto. Mas a narrativa, o código que a pessoa escreve sobre esse fato, cria duas realidades completamente diferentes. Em um caso, a linguagem cria uma prisão de vergonha. No outro, cria um distintivo de honra, de força. A cicatriz não mudou. O que mudou foi o programa que a interpreta. Então, este é o ponto central. A linguagem é a ignição, o primeiro passo necessário para mudar nosso foco e sair do piloto automático. Mas ela, sozinha, não faz milagre. A nova percepção que a gente cria precisa gerar novas ações, novos comportamentos. São essas ações que vão reforçar e consolidar a nova identidade.
Tá, mas como se aprende a fazer essa engenharia toda? Bom, esse conhecimento foi estruturado num verdadeiro roteiro de desenvolvimento, dividido em 3 partes. Uma trilogia que funciona como um guia, desde o diagnóstico inicial até o domínio total das ferramentas. E essa jornada tem uma lógica muito clara. O livro 1, o fundamento, é a fase de diagnóstico do sistema. Ele mapeia a arquitetura, os conflitos de fábrica e estabelece a teoria geral da máquina humana. O livro 2, a mecânica, é um manual técnico, o guia de debugging. Ele vai fundo em cada bug emocional. E o livro 3, o poder criador, é o nível avançado de programação. Como usar a linguagem de forma consciente para construir novos futuros. É uma progressão poderosa. No fim das contas, a proposta é essa transformação radical. É deixar de ser um passageiro controlado pelos programas automáticos que a gente herdou e passar a ter as ferramentas para inspecionar, depurar e reescrever o próprio código-fonte. É a jornada em direção à soberania emocional. E esta análise termina com essa pergunta no ar. Se nós somos os programadores do nosso software mental, então cada pensamento, cada palavra e cada decisão é uma nova linha de código que está sendo escrita agora. O que estamos escolhendo construir com isso? A reflexão fica em aberto.